Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos ótimos, animados, né, para aprendermos um pouquinho mais de português. Nós terminamos a nossa matéria de substantivos, a classificação desses substantivos, né, em substantivos comuns, próprios, primitivos, derivados, coletivo, simples, composto, abstrato, concreto. E agora nós vamos falar um pouquinho. Desde a última aula, nós já estamos falando sobre o gênero do substantivo. Quando a gente fala sobre gênero, nós estamos falando de masculino e feminino. No entanto, nós temos substantivos, que são substantivos classificados como biformes, ou seja, ele tem um masculino e tem o seu feminino, e os substantivos que são uniformes, que se subdividem em substantivos sobrecomum, comum de dois gêneros e epiceno. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Para isso eu gostaria que você pegasse o seu livrinho lá na página 126. Vamos lá? Então aqui começa, né, esse trabalho de gênero substantivo que a tia Cris já deu uma introdução para vocês. Olha bem, releia esses versos do poema A Invenção do Relógio. Observe as palavras destacadas. Apareceu um homem apressado, sempre ocupado, com o tempo contado. As palavras destacadas, elas são adjetivos. Você vai relembrar que adjetivos é aquele que qualifica. Então, não. Elas são artigos. Artigos você já conhece, já relembrou. Tem o artigo definido e indefinido, feminino e masculino, singular e plural. Mas não. São substantivos? Sim. Né? Homem e tempo são palavras, são substantivos. Os substantivos, eles podem ser classificados em masculino ou feminino em relação ao gênero a que pertence. Então, preste atenção. O substantivo masculino é aquele que pode ser acompanhado dos artigos o, os, uns, né? Se o substantivo é masculino, o artigo que o acompanha será masculino. O substantivo feminino é aquele que pode ser acompanhado dos artigos a, as, uma, umas. Se o substantivo é feminino, o artigo, consequentemente, também é feminino. Então, nos substantivos biformes, que têm tanto a forma de masculino quanto feminino, você sabe distinguir direitinho. Olha bem a tabelinha aí. Masculino, ator, feminino, atriz. Masculino, bode, feminino, cabra. Então, quando os substantivos são biformes, eles têm uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. Tudo bem? Depois você lê essa tabelinha aí para você memorizar alguns masculinos e femininos de referidos substantivos. Agora vamos para os substantivos uniformes, que apresenta uma forma, ou até mesmo que você percebe que ele é masculino ou feminino, de acordo com o artigo que o acompanha. Lá na página 127, a gente vai ver melhor sobre isso. Então, olha bem. Há substantivos que apresentam uma única forma para os dois gêneros. Eles são chamados de sobrecomum, comum de dois gêneros e epiceno. Sobrecomum é quando ele é utilizado tanto para o masculino quanto para o feminino da mesma forma. Nem o artigo modifica na frente. Quer um exemplo? A vítima de um assalto no lugar tal. Você já viu em algum lugar escrito o vítima? Não. Independente se a vítima é do sexo masculino ou feminino, esse substantivo vítima, ele é sobrecomum, tá bem? Ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino. Tudo bem? Comum de dois gêneros. Comum de dois gêneros é quando você identifica se está falando do gênero masculino ou feminino pelo artigo que acompanha. Por exemplo, dentista é um substantivo. Só que o meu dentista é masculino.
fui ao dentista, você ainda não consegue identificar. Agora, o dentista Sebastião ou a dentista Carolina, quando você acompanha, você percebe o artigo que o acompanha, você consequentemente já consegue perceber se é do gênero masculino ou do gênero feminino. Tudo bem? E aí, o epiceno. O epiceno é usado em casos de animais. Quando se quer referir a animais, seja macho ou fêmea, vai usar a palavrinha macho e fêmea. Vamos ver isso com mais cuidado? Então, olha bem. Leia as frases. Aline é uma criança. Alexandre também é uma criança. O substantivo criança é feminino e apresenta uma só forma para se referir ou a um menino ou a uma menina. Criança é um substantivo sobrecomum. Então, quando ele apresenta apenas uma forma e nem o artigo muda, ele serve tanto para o masculino quanto para o feminino, ele é sobrecomum. Tudo bem? Veja outros exemplos de substantivo sobrecomum. O animal, o gênio, o monstro, a testemunha, a criatura, o membro, o cadáver, o indivíduo, a vítima, a pessoa, o cônjuge, o ídolo. Agora leia estas outras frases. Letícia é uma dentista. Acabei de falar nesse exemplo. Paulo é um dentista. O substantivo dentista apresenta a mesma forma para o masculino e feminino. O gênero é indicado geralmente pelo artigo que o acompanha. Dentista é um substantivo comum de dois gêneros. Olha os exemplos aí na próxima página. O imigrante, a imigrante. O jovem, a jovem. O jornalista, a jornalista. O estudante, a estudante. O pianista, a pianista. O doente, a doente. O artista, a artista. O colega, a colega. O esportista, a esportista. O gerente, a gerente. Então, é modificado pelo artigo. Leia a frase abaixo. Os pesquisadores encontraram um jacaré macho e um jacaré fêmea. O substantivo jacaré tem a mesma forma para o masculino e para o feminino. Porém, necessita das palavras macho e fêmea para indicar o sexo do animal. Jacaré é um substantivo epiceno. Então, quando não tem o feminino e masculino, por exemplo, alguns animais têm feminino e masculino. Zangão, abelha, touro, vaca e assim por diante. Jabuti, jabota, tem. Mas tem alguns animais que não têm. Por exemplo, você já viu girafa e girafo? Não tem. Então, é girafa fêmea e girafa macho. Então, quando o substantivo é epiceno, para você distinguir a fêmea e o macho, você acrescenta as palavrinhas fêmea e macho. Olha o quadrinho em outros exemplos. A águia macho, a águia fêmea. O besouro macho, o besouro fêmea. A cobra macho, a cobra fêmea. A formiga macho, a formiga fêmea. A aranha macho, a aranha fêmea. A onça macho, a onça fêmea. Tudo bem? Então lembra, substantivos biformes que tem masculino e feminino, e os uniformes se subdividem em sobrecomum, comum de dois gêneros e epiceno. Tranquilinho? Qualquer dúvida é só perguntar para a tia Cris. Tô morrendo de saudade de vocês. Fiquem com Deus e até mais.